O mar Mediterrâneo, berço da civilização. No segundo século antes de Cristo, era o palco de um embate de titãs. Um desses poderes era a República Romana, uma força imparável. As legiões romanas marchavam de vitória em vitória. Sua fome por conquista não tinha limites. O Império Romano estava se expandindo. Sua sombra se estendia pelo norte da África, Grécia e agora pela Península Ibérica. A Península Ibérica, uma terra de montanhas acidentadas e vales férteis. Foi aqui que Roma encontrou um inimigo formidável, as tribos celtibéricas. Ferozmente independentes, esses guerreiros defendiam sua terra natal com coragem inabalável. Entre eles estavam os Numantinos, uma tribo conhecida por seu espírito inabalável. Eles estavam destinados a se tornar um símbolo da resistência contra o domínio romano. Os romanos os chamavam de bárbaros. Eles os viam como um obstáculo. Eles subestimaram a determinação dos Numantinos. Eles pagariam o preço por sua arrogância. O palco estava montado para um confronto que ecoaria pela história. Aninhada no topo de uma colina, com vista para o Rio Douro, ficava Numancia. Era uma fortaleza natural. Encostas íngremes proporcionavam uma defesa formidável. Dentro de suas muralhas viviam os Numantinos. Eles eram um povo celta orgulhoso. Eram conhecidos por sua bravura e amor à liberdade. A vida em Numancia era simples, mas desafiadora. Os Numantinos eram agricultores habilidosos. Eles também eram guerreiros temíveis. Eles eram mestres da guerrilha. Estavam profundamente conectados à sua terra e costumes. Sua comunidade era muito unida. Eles eram extremamente leais uns aos outros. Os Numantinos já haviam repelido invasores antes. Eles estavam determinados a resistir ao domínio romano. Eles valorizavam sua independência acima de tudo. Sua cidade se tornou um símbolo de resistência. Ela se erguia como um farol de esperança contra o poder invasor de Roma. Os romanos ofereceram aos Numantinos uma escolha: submeter-se ou enfrentar a destruição. Os Numantinos escolheram lutar. Eles se recusaram a se curvar ao domínio estrangeiro. Seu desafio enfureceu o Senado romano. Eles juraram esmagar esta cidade insignificante. As campanhas romanas iniciais contra a Numância encontraram forte resistência. Os Numantinos lutaram com ferocidade incomparável. Seu conhecimento do terreno lhes dava uma vantagem. Eles infligiram pesadas perdas às legiões romanas. Os romanos ficaram atordoados. Eles não estavam acostumados com uma oposição tão determinada. A notícia das vitórias numantinas se espalhou por toda a Ibéria. Acendeu uma faísca de esperança entre outras tribos. Roma enfrentou uma crescente rebelião. Os numantinos se tornaram um símbolo de resistência. Sua coragem inspirou outros a lutar por sua liberdade. O conflito se intensificou. Preparou o cenário para um confronto que determinaria o destino de Numância. Seção 4. A chegada de Cipião, um cerco apertado em torno de Numância. O ano era 134 a.C. Roma estava determinada a esmagar a rebelião numantina. Enviaram seu melhor general para a Ibéria, Cipião Emiliano. Ele era um estrategista brilhante. Ele era um veterano da Terceira Guerra Púnica. Ele era conhecido por sua crueldade. Cipião chegou à Ibéria com uma força formidável. Ele tinha 40.000 soldados romanos e tropas auxiliares. Ele estava determinado a fazer de Numância um exemplo. Ele os faria pagar por seu desafio. Cipião sabia que não poderia derrotar os numantinos em batalha aberta. Ele decidiu sitiar a cidade. Ele ordenou que seus engenheiros construíssem uma enorme muralha ao redor de Numância. Tinha 11 quilômetros de comprimento. Foi projetada para matar a cidade de fome até a submissão. O cerco havia começado. Seria um teste do poder romano e da determinação numantina. Seção 5. O cerco começa.
um teste do poder romano e da resolução numantina. O cerco de Numância durou 13 longos meses. Os romanos cortaram todos os suprimentos para a cidade. A fome e as doenças começaram a devastar a população. Os numantinos se recusaram a se render. Eles fizeram ataques ousados às linhas de suprimentos romanas. Dentro das muralhas da cidade, as condições ficaram desesperadoras. A comida era escassa. A água estava acabando. Doenças se espalharam pela população enfraquecida. Ainda assim, os numantinos continuaram lutando. Eles consertaram suas defesas. Eles lançaram ataques surpresa. Eles se recusaram a perder a esperança. Os soldados romanos ficaram impressionados com a tenacidade dos numantinos. Eles começaram a questionar o custo da vitória. Cipião permaneceu impassível. Ele sabia que a queda de Numância enviaria uma mensagem para toda a Península Ibérica. Roma não toleraria rebelião. O cerco se arrastava, tornou-se uma guerra de atrito. Seção 6. Um legado forjado no fogo. O impacto duradouro de Numância na identidade espanhola. À medida que o cerco prosseguia, os numantinos enfrentaram uma escolha sombria. Eles poderiam se render e enfrentar a escravidão, ou poderiam morrer lutando por sua liberdade. Eles escolheram o último. Em um ato final de desafio, eles incendiaram sua cidade. Eles escolheram a morte em vez da escravidão. Quando os soldados romanos romperam as muralhas da cidade, foram recebidos por um silêncio assustador. As ruas estavam desertas, as casas estavam vazias. Então eles sentiram o cheiro da fumaça. Eles descobriram as ruínas fumegantes de Numância. Os numantinos haviam partido. Eles haviam escolhido a morte em vez da desonra. Os romanos venceram, mas foi uma vitória de Pirro. Eles perderam milhares de soldados. O cerco teve um preço alto. O sacrifício dos numantinos causou uma impressão duradoura nos romanos. Eles escreveram sobre a coragem e determinação numantinas. Sua história se tornou um conto de advertência. Serviu como um lembrete do custo da conquista. Seção 7. Os ecos de Numância. Lições de coragem e resistência. Numância pode ter caído, mas seu espírito continuou vivo. Eles se tornaram um símbolo da resistência espanhola contra a opressão. Sua história foi passada de geração em geração. Inspirou inúmeras outras pessoas a lutar por sua liberdade. Hoje, as ruínas de Numância são um testemunho do espírito indomável de seu povo. Elas são um lembrete de que, mesmo diante de probabilidades esmagadoras, a coragem e a determinação podem prevalecer. Os numantinos podem ter sido derrotados, mas seu legado continua a inspirar. A história de Numância é um lembrete de que a liberdade não é gratuita. É algo pelo qual se deve lutar e defender. É uma história que ressoa profundamente com pessoas em todo o mundo. É uma história de coragem, sacrifício e o poder duradouro do espírito humano. É uma história que continua a nos inspirar hoje.